Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina, eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Começando mais um vídeo com o resumo de notícias desse domingo. Tem bastante coisa pra gente falar no vídeo. Falar aí sobre o Ramon Dias, falar também sobre a saída de jogadores, 3 já confirmadas. Falar sobre os novos alvos aí do Vasco. O Vasco mira 2 colombianos, jogadores da seleção. E falar também sobre a ação que o Vasco recebeu aí. 2 clubes entraram na FIFA, cobrando o Vasco, e isso pode gerar um transfer ban, impedindo assim o Vasco de contratar nessa janela. Então tem bastante coisa pra gente falar nesse vídeo. Porém, antes de eu começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixar o seu like, o seu joinha e ativar o sino das notificações para receber todo o conteúdo do nosso Vascão e também ajudar no crescimento do canal. Até porque Vascaíno fortalece Vascaíno. Começando aí falando do Ramon Dias, hoje comandou seu 4º treino à frente da equipe. Ele não tem dado descanso aos jogadores, tem cobrado muito da parte física. Ele e a comissão técnica dele analisaram que o elenco do Vasco está deficiente fisicamente, então está dando treinamentos de força, de intensidade, e dá para perceber isso como torcedor também, porque muitas das partidas que o Vasco perdeu ali no segundo tempo por uma parte física, né, por falhas ali que você via que os jogadores não estavam aguentando mais jogar. O Vasco, com o Maurício Barbieri, todas as partidas tinha que fazer 5 substituições, e eu acho isso ruim, porque você desarruma muito o time, então mostra que muitos jogadores estavam cansados, ou seja, a parte física não estava sendo bem efetuada dentro do Vasco. O Ramon Dias está cobrando isso, essa intensidade nos treinamentos, além, é claro, das jogadas ensaiadas. O Ramon Dias é um treinador muito experiente, passou por grandes clubes da América do Sul, por último aí dirigiu o Al Hilal, que eliminou nosso rival aí, que deu um baile no nosso rival no Mundial de Clubes. Então ele é um cara muito experiente, que com certeza vai mudar essa situação do Vasco, eu não tenho dúvidas disso. Desde o início eu falei que o Maurício Barbieri não era treinador para o Vasco, não desrespeitando o profissional, porém uma coisa é você treinar o Bragantino, que é um clube ali que, apesar de estruturado, é um clube de torcida pequena, é um clube local de uma cidade, e outra coisa é você treinar o Vasco da Gama. É diferente, o Maurício Barbieri ele não tinha mais a convicção do trabalho dele, estava totalmente perdido, e também perdeu alguns jogadores. Agora, com o Ramon Dias, que é aquele treinador ali que vai passar uma confiança para os jogadores, eu acredito que o Vasco vai sair dessa situação sim, porque apesar de o Vasco ser carente em várias posições, o nosso elenco não poderia estar nessa posição que está. O Vasco não tem um time tão ruim para estar na situação que está aí na 19ª colocação. Então, para mim, isso aí era uma falta de comando e que agora a gente vai ter. Falar aí também agora sobre saídas do elenco do Vasco, já confirmadas. O Vasco, que tinha emprestado o zagueiro Ulisses ao Vila Nova de Goiás, o Vila Nova é até o líder da Série B, e o Vasco tinha emprestado o Ulisses, pediu o retorno dele junto ao Vila Nova, porque o Vasco negociou o zagueiro Ulisses com um clube de Portugal, é o Nacional de Madeira. Então o Ulisses está se transferindo aí para Portugal, os valores não foram revelados, porém o Vasco vendeu o jogador e ele já está de partida. Outro também que vai sair do elenco, que está de partida, esse nem chegou para se dizer, porque ele fez 1 ou 2 jogos somente, teve poucas oportunidades e quando teve também não se destacou, que é o atacante que veio emprestado do Santos, Rawan Cruz. Ele foi negociado aí com o Ludogorets da Bulgária, é um clube grande da Bulgária, ele deve ter um empresário muito bom, porque conseguiu ser visto mesmo no banco de reservas ali, não jogando pelo Vasco, mas esse clube búlgaro, que é até grande lá na Bulgária, resolveu com o Santos ali um empréstimo até o final do ano, então o Vasco se livra da dívida com o Santos, o Vasco não recebe nada por essa transferência, porém também a dívida que o Vasco tinha pelo empréstimo de 500 mil, essa dívida também vai ser abatida. E o outro jogador que está de saída já confirmada é o nosso atacante, Pedro Raul, que chegou, teve um início ali promissor, mas depois foi caindo de produção como todo o time, não dá para culpar só o Pedro Raul, mas ele caiu de produção, o jogador também acho que não estava insatisfeito com a cobrança da torcida, é um outro jogador que você jogar pelo Goiás é uma coisa, você jogar pelo Vasco, você tem que ter ali uma cabeça mais fria, você tem que ser um cara mais tranquilo para poder jogar, porque a cobrança é muito maior. O Pedro Raul, que ficou nessa fase aí, está vivendo essa fase ruim, não estava suportando a pressão e aceitou essa proposta do Toluca do México. Então esse negócio deve ser realizado, concretizado amanhã,
Então o Pedro Raul já está de despedida, ele não treinou nem ontem, nem hoje. Deve ir amanhã a São Januário, se despedir dos companheiros e segue aí para o México. Agora, sobre reforços, o Vasco aí está mirando agora 2 jogadores colombianos, 2 jogadores de nível de seleção, um meia e um atacante, até porque com a saída do Pedro Raul, o elenco do Vasco vai ficar muito carente de atacantes, só vai ficar aí como de origem, posição de origem, o Egnaldo, porque o Ryan, na verdade, ele é um ponta, ele joga aberto, mas quando ele estreou como atacante, mas o Ryan não é atacante de ofício. Então, no nosso elenco só vai ficar o Egnaldo, então o Vasco precisa urgentemente contratar um atacante, e esse atacante aí que o Vasco mira, joga no futebol europeu, o time dele atualmente quer negociá-lo, que é o Frankfurt da Alemanha, e o atacante se chama Rafael Borré. Rafael Borré é um jogador aí de 27 anos, da seleção colombiana, e o valor dele de mercado no Transfer Market está avaliado em 9 milhões de euros, porém o Frankfurt acena ali com a possibilidade de vender ele por até 7 milhões de euros. Eu acho uma negociação difícil para o Vasco, até por causa dessa situação da 777, sempre querer fazer a negociação de forma parcelada. Então, pelo que eu ouvi, a proposta do Vasco teria sido por 70% dos direitos do Borré, pagando ali 4 milhões de euros, e essa proposta foi negada pelo Frankfurt, porém parece que o Vasco não desistiu do negócio e fará uma nova proposta. Outro jogador também que interessa ao Vasco é o meio-campista Manuel Lanzini. O Lanzini, o Vasco já fez essa proposta a ele, essa proposta é até maior do que a do Bahia, e agora está nas mãos do jogador. Ele com a família dele vai decidir se ele vai voltar lá para a Argentina, se ele vai conseguir se resolver com o River Plate, que é seu clube de origem, e a preferência dele de retorno. Caso o River Plate não demonstre o interesse ou não tenha condições de arcar com os custos do Lanzini, ele provavelmente deverá vir para o Brasil e fazer a sua escolha. Tem clubes aí no páreo com o Vasco não é o único clube interessado, o Bahia já fez propostas, o São Paulo também, mas o Vasco fez uma proposta maior, então a possibilidade do Lanzini vir ainda é grande, até porque ele não fechou com nenhum outro clube. Outro jogador que também interessa o Vasco, porém, esse agora mais difícil pela situação do Vasco estar devendo ao clube dele, é o Franco Fagundes. O Franco Fagundes e seu staff já demonstraram o desejo de jogar no Vasco. O Franco Fagundes, através do seu staff, falou que quer vir, porém, como o Vasco ainda tem a dívida com o Nacional do Uruguai, pela compra do Puma Rodrigues, o Nacional está irredutível em fazer o negócio sem receber primeiro o valor do Puma Rodrigues. Também não discordo do Nacional, o Nacional está certo, ele tem que receber o dinheiro dele. Como eu disse no vídeo de ontem, é como se você fizesse um fiado para mim e eu não te pagasse na data combinada e fosse te pedir um outro fiado. Isso não tem nenhuma linha de raciocínio. Então o Franco Fagundes fica um pouco mais afastado por conta disso. E o outro meio-campista que o Vasco busca também agora, da seleção colombiana, que joga ali também com o Rafael Borré, é o Jorge Carvajal. Jorge Carvajal também entrou na mira do Vasco, outro jogador colombiano, nível de seleção, e o Vasco também tem interesse nele, porém também é uma situação difícil, também é um jogador valorizado no mercado, ele está jogando no CSKA Moscou, tem interesse de sair do clube, porém o passe dele também está avaliado ali um valor alto, ele está no Transfer Market no valor de 4 milhões de euros, então é outro valor ali que também não acredito eu que a 777 possa negociar de forma vista, porém segue no radar e vamos esperar aí para ver o que dá. O que importa é o seguinte, que o Vasco necessita urgentemente do meia e de um novo atacante com a saída do Pedro Raul. Nosso elenco ficou mais carente ainda com essa situação do Pedro Raul agora, só tem o Egnaldo no ataque. O Egnaldo, nas vezes que foi testado, não correspondeu. O Egnaldo é um jogador muito jovem ainda para ganhar titularidade e mesmo que ganhasse também, não tem um outro atacante no elenco, então numa contusão do Egnaldo, o Vasco vai jogar com quem? Então precisa haver chegadas de um meia de um atacante, principalmente de um lateral esquerda também para a reserva ali do Lucas Piton, porque o Riquelme vem de muito tempo inativo, então não tem condições ainda de aguentar um jogo inteiro, e o campeonato é muito longo com as suspensões e contusões que podem haver. A gente também não tem um lateral esquerdo para compor o elenco, precisa também buscar. Então o Vasco precisa de umas 3 ou 4 peças imediatamente. A janela já está aí com praticamente 15 dias de janela aberta, e o Paulo Brax demorando para fechar as contratações.
última contratação realizada pelo Vasco aí do Gary Medel, que não estreou e provavelmente fará sua estreia domingo contra o Atlético Paranaense, e torcer para que esses reforços venham logo e que possam melhorar a parte técnica do nosso time. Não vou me alongar mais por aqui, vou te agradecer a presença, você que ficou até o final, pedir novamente que você se inscreva, clicando no botão aqui, vermelho aqui embaixo, deixe o seu like, seu joinha, te desejar saudações vascaínas e um forte abraço.